A história começa na ilha de Jeju, com uma garotinha chamando desesperadamente por sua mãe. Ela é Esun, uma menina muito esperta, mas de temperamento muito difícil. Ao lado dela estava o pequeno Wansik, um menino que é perdidamente apaixonado por ela. Toda a vila percebe, menos Esun. Quando sua mãe aparece, vemos que ela também tem um temperamento difícil, resultado de uma vida muito dura. Ela é uma mergulhadora tradicional que recolhe bulon do fundo do mar. Além de Esun, ela tem outros 2 filhos, com um homem que não trabalha. Ela é o único sustento da sua casa e por isso precisa se esforçar muito. Além disso, o pai de Esun havia morrido quando ela era muito pequena e por isso ela a enviou para a família do seu falecido marido. Mas eles eram muito ruins com ela. Seu tio não lhe dava peixe porque ela era muito esperta e sempre ofuscava o filho dele. Mesmo sabendo disso, sua mãe sempre a mandava de volta. Por isso, ela era vista como a vilã da comunidade, mas agia assim para garantir um futuro melhor à filha. A família do seu ex-marido tinha mais dinheiro e podia mandar Esun para a escola. Ela pensava que pelo menos com eles, Esun teria uma chance, mas naquele dia as coisas mudariam porque sua mãe leu o poema que Esun havia escrito para ela. Ao terminar, com lágrimas nos olhos, ela vai até a casa da sogra para lhes dar muito peixe. Isso como pagamento por terem cuidado de sua filha durante tantos anos, mas a partir de agora, ela não viverá mais com eles. Esun estava muito feliz porque finalmente iria morar com sua mãe. Dias depois, a menina estava chorando porque tinha vencido as eleições para ser a chefe da turma, mas o professor deu o cargo para outro menino. Ao saber disso, sua mãe trabalhou muito duro no campo de sua amiga e conseguiu que ela lhe emprestasse seu colar de pérolas. Com isso, ela se arrumou muito bem e foi até a escola para confrontar o professor. Ela queria se passar pela tia rica de Esun, então lhe deu um pouco de comida e muito dinheiro, para que ele não a menosprezasse mais por ser pobre. Ao sair da escola, Esun promete à sua mãe que terá muito sucesso. Ela só pede que espere e diz que vai comprar um colar de pérolas igual ao da amiga. Além disso, como não foi a chefe do grupo, ela promete ser a primeira mulher a chefiar a vila. Assim se passaram os anos, até que um dia a mãe de Esun adoeceu. As mergulhadoras não viviam muito. Devido ao perigo de sua profissão, viviam menos do que a maioria das pessoas. Ao saber disso, a menina ficou furiosa, então começou a reclamar com o deus do mar por querer tirar sua mãe antes que ela pudesse cumprir sua promessa. Quando ela para de chorar, Wansik chega e oferece comida, pois sabe que isso dá fome. À noite, a mãe de Esun vai ver sua sogra e depois leva sua filha para se despedir dela. Ela prepara sua comida favorita e pede que quando morrer, ela volte para a casa da avó e não fique para cuidar dos irmãos. Mas Esun diz que isso não é inteligente e pede para que ela não morra. Dias depois, sua mãe perde a vida aos 29 anos, então ela quer fazer o que lhe foi pedido. Mas seu padrasto a convence a ficar um tempo com seus irmãos até que possa juntar dinheiro e sustentá-los. Mas isso se repetia várias e várias vezes. Seu padrasto sempre tinha uma nova desculpa. Assim, os anos se passaram e o único que continuava com ela era Wansik. Até que um dia, Esun se cansou e quis ir para a casa da avó. Mas seu padrasto prometeu que iria para Seul ganhar muito dinheiro. E com o que ele ganhar, não só poderá sustentar seus irmãos, mas também poderá mandá-la para a universidade para estudar literatura. Assim, novamente os anos se passaram e Esun se tornou uma linda jovem. Wansik continuava grudado nela, estava tão apaixonado que fazia tudo por ela. Por causa disso, a mãe e a avó dele odiavam Esun, principalmente a avó, que sempre que podia ia atrás dela porque dizia que o espírito da mãe dela estava com ela. A avó de Wansik era uma xamã e dizia que ter um fantasma trazia má sorte. Depois, os dois se encontram à beira-mar. Esun diz para ele que nunca vai se casar com ele porque vai sair da ilha e se casar com um homem de Seul. Isso deixa Esun irritada e ela não diz nada durante todo o caminho. Mas Esun fica ainda mais irritada e diz para ele parar de olhar para ela com pena. Ela acha que todos esses anos ele esteve atrás dela só porque sente pena dela. Mas Wansik cria coragem e lhe dá seu primeiro beijo. Esun, em vez de ficar brava, diz que ele demorou muito, porque ela sempre esperou por isso. Depois eles se beijam apaixonadamente de novo. Quando Esun chega em casa, ela está muito feliz, mas sua alegria acaba quando vê seu padrasto com outra mulher.
Decepcionada, ela volta para a casa da avó para pedir ajuda, mas seu tio não queria recebê-la. Então, ela volta para o padrasto, para pedir o dinheiro que ele prometeu. Ela queria ir embora o quanto antes. Ela volta ao padrasto para pedir dinheiro, mas a nova mulher dele diz que não, porque agora eles estão esperando outro filho. E vai precisar de muito dinheiro para sustentar a criança. Mas a situação se complica ainda mais quando o tio liga para ela. Ele tinha conseguido um emprego para ela em uma fábrica em Seul e descaradamente pede para ela enviar metade do salário dela, porque o filho dele tem uma dívida. E a dívida do neto mais velho é a dívida de toda a família. Decepcionada, mais uma vez, ela procura Wan Sig e conta tudo o que está acontecendo com ela. Ao ouvir isso, ele começa a recitar um poema e diz que quer ficar com ela, embora confesse que as coisas não serão nada fáceis. Ela pede para que pelo menos ele minta para ela, que prometa que vai lhe dar o céu e as estrelas. Mas Wan Sig responde que não quer enganá-la. Dias depois, roubam as joias da família de Wan Sig e eles fogem juntos para Busan, de barco. O capitão pede a identificação deles, porque por serem menores de idade, não podiam sair da ilha sozinhos. Mas Ezum diz que eles não são menores e que se não acreditarem, podem jogá-los ao mar. O capitão fica assustado e os deixa em paz. Quando chegam à cidade, tentam vender as joias, mas a vendedora não as aceita, porque não tinham como comprovar que eram deles. Eles vão a um hotel e dizem à dona que perderam os documentos. Ela diz para não se preocuparem, porque Busan é conhecida pela hospitalidade. No quarto, Ezum pede para Wan Sig explicar o que sente para sua avó, e ele responde que a avó não entenderia. E ele tem medo que ela faça algo com Essum. Ao ouvir isso, Essum responde que foi por isso que o escolheu, porque sabe que ele nunca fará nada para partir seu coração. Antes de dormir, Ezum pede para dormirem juntos, pois em Busan são marido e mulher. Mas antes de se deitarem, chega a dona do hotel e gentilmente oferece bebidas e algo para comer, dizendo que tudo é por conta da casa. Além disso, ela sabe que é a primeira noite deles juntos, então eles devem aproveitar ao máximo. No dia seguinte, ambos acordam muito felizes. Mas a simpática senhora do hotel havia mudado completamente, pois cobrou toda a comida que lhes deu. E além disso, suas malas com todas as joias haviam desaparecido. Ambos a procuram desesperadamente, mas os donos do hotel fingem não saber de nada e dizem que eles não tinham nenhuma mala, pois supostamente chegaram de mãos vazias. Os senhores quase enganam os jovens, mas o dono fala demais e diz para eles voltarem para Jeju. Assim, eles percebem que foram eles que roubaram suas malas. Mas a senhora diz que ninguém vai acreditar neles e que é melhor irem embora sem fazer escândalo ou chamar a polícia, e que isso seria pior para eles. Então eles se resignam e ficam sentados do lado de fora até que anoitece e decidem tentar impedir que roubem mais pessoas. Eles dizem para outra inquilina não comer nada do que a senhora deu, porque senão ela vai perder tudo. Depois, eles vão até o quarto dos donos do hotel para tentar recuperar suas joias. Mas Wan Sik estava muito nervoso e eles acabam acordando a menina, que grita e acorda seus pais. No final, o garoto escapa, mas haviam capturado Sun, então Wan Sik precisa voltar. Mas como ele era um atleta, acerta um bom golpe no dono. Por isso, foram levados à delegacia e, sem documentos, confundidos com espiões norte-coreanos. Mas antes que continuem interrogando, chega a mãe de Wan Sik e, antes de perguntar como ele está, pergunta pelas joias que ele tinha roubado. Ele conta tudo o que aconteceu, então, sem hesitar, vai até o hotel e começa a cobrar o dinheiro dos clientes. No final, a menina dona do hotel se cansa e diz para ela ir embora de uma vez. Depois, a polícia chega e a prende porque ela já tinha 10 denúncias de roubo. Depois disso, o dono do hotel desiste e devolve todas as coisas para a mãe de Wan Sik. Ao voltar para a ilha, acabam expulsando Essum da escola e Wan Sik só é punido. Furiosa, ela queima todos os seus livros porque seu sonho de ser poetisa havia acabado. Naquela época, as regras não eram muito justas, puniam as mulheres com mais rigor. Porque as mulheres que fogem com um homem e não se casam são consideradas desonradas, por isso ficam marcadas para sempre e têm muita dificuldade para seguir em frente. Além disso, a família de Wan Sik não queria Essum para seu único filho homem. Dias depois, o tio de Essum a trancou no depósito e não queriam deixá-la sair até que as coisas se acalmassem.
Mas a mãe de Wansik vai vê-la e diz que ela deveria esquecer seu filho, porque ninguém na família dele a quer. E se ela se casar com ele, toda a família dele vai tratá-la muito mal. Mas Wansik não pensava assim. Ele vai até a casa do tio pedir a mão de Esum, mas o tio diz que não, porque não pode permitir que ela vá para uma casa onde não a querem. E além disso, como a avó dela era xamã, tinham medo dela. Mas Wansik responde que não vai se casar com a avó dela, e sim com ela. Mas Esum pensa novamente que Wansik sente pena dela, então ela diz que não vai se casar com ele. Dias depois, arranjaram um casamento para ela com o capitão de um barco de pesca. Ele era um homem muito mais velho do que ela, mas ele estava disposto a se casar porque ela era muito bonita e ele queria uma mulher linda e submissa para criar seus filhos. Embora Esum estivesse muito em dúvida, porque ele tinha um temperamento muito ruim, mas ele a convence com seu dinheiro porque promete que, se ela se casar com ele, vai pagar seus estudos na universidade. Além disso, ele diz que ninguém mais a aceitará por ter fugido com outro homem. Enquanto isso, Wansik não sabia de nada sobre isso. Mas quando ouve as senhoras conversando, corre atrás de Esum para pedir que ela não se case com aquele homem, e sim com ele. Mas ela, mais uma vez, diz que não, porque pelo menos com o capitão ela terá uma chance, mas se casar com ele, não terá nada. Então ela joga o anel nele e pede, por favor, que ele vá embora para que ela possa viver sua vida. No dia seguinte, Wansik vai para Busan para se tornar um atleta. Parece que esse era o plano da mãe de Wansik, porque ela havia convencido Sum a se casar com outro. Assim, seu filho poderia esquecê-la e se tornar um atleta no navio. Wansik estava muito triste e disse ao seu treinador que não gostava de atletismo. Ele só corria e se esforçava muito, porque era a única maneira que encontrou de sair da ilha. Ele queria acompanhar Sam para a universidade, mas agora que ele vai embora sem ela, perdeu toda a motivação. Enquanto isso, Sam estava experimentando seu vestido de noiva. Mas o capitão não parava de falar mal de Wansik e ela só fazia defendê-lo. Nisso, lembra do que ela dizia quando eram crianças? Que quando crescesse, ele seria seu marido? É por isso que ela reage e quer seguir seu coração. Então ela sai correndo para o porto para impedir que o amor da sua vida vá embora. Mas quando chega, já era tarde demais. Wansik já tinha partido. Ela começa a gritar com todas as suas forças. Embora o barco já estivesse muito longe, ainda bem que o coração de Wansik conseguiu ouvi-la, então ele não hesita e pula do barco. Nada com todas as suas forças até chegar até ela, porque quando duas pessoas se amam, não há nada nesta terra que possa separá-las. Algum tempo depois, eles se casaram e quando foram para Busan, ela acabou engravidando. Foi assim que nasceu a primeira filha deles, que chamaram de Gumyeon. Por causa disso, os dois tiveram que abrir mão de seus sonhos para se tornarem pais de sua pequena filha. Mas a vida deles não seria nada fácil, porque desde que se casaram, a mãe de Wansik mudou completamente. Ela já não tratava bem Sum e Ah. Às vezes, ela tratava Sam até pior do que a avó, que antes era quem mais a maltratava, mas agora, muitas vezes, até ficava do lado dela. Algum tempo depois, o padrasto de Esum ia se mudar para a cidade junto com sua esposa e seus filhos, mas Esum não queria que eles os levassem. A esposa do padrasto dela diz para não se preocupar, que depois de criá-los eles se tornaram seus filhos, então ela promete não tratá-los mal. No final, as duas fazem as pazes, e além disso, ela lhe dá muitas coisas para que não chegue em casa de mãos vazias. Era uma forma de mostrar seu apoio, porque a família de Esum não tinha lhe dado o dote tradicional. Como era de se esperar, isso não bastava para a família de Wansik. Mais tarde, Esum diz ao seu marido que não quer que sua filha seja uma dona de casa, quer que ela faça o que quiser e que tenha um futuro melhor. Então, ela pede ao marido que a ajude. É por isso que no dia seguinte, Wansik compra um novo triciclo para sua filha, para que ela possa brincar e sair da cozinha. Além disso, durante o almoço, ele se vira para comer com sua família, o que deixa sua avó furiosa, mas sua esposa ficou muito feliz. Infelizmente, a felicidade dela não dura muito, porque a avó havia decidido transformar sua bisneta em uma mergulhadora tradicional e queria isso. Ela queria que a falecida mãe de Esum desse sua bênção. Ela era uma mulher muito antiquada e não acreditava que sua neta pudesse estudar ou fazer algo mais da vida.
Mas Esum não queria que sua filha acabasse igual a mãe dela, já que sempre lhe proibiu de ser uma mergulhadora tradicional, porque as mulheres que mergulham vivem menos do que as outras. Por esse motivo, Esum cria coragem, pega sua filha e pela primeira vez enfrenta a família de Wansik. Mas antes que as coisas piorem, o marido chega e fica do lado de Esum. Ele diz que ela se casou com ele, não com a família dele, então leva sua esposa e sua filha embora. Eles se mudaram para uma casa velha. As senhoras mergulhadoras tinham ido com ele. Para que não passassem fome, todos os seus amigos e conhecidos tinham unido esforços para ajudar o jovem casal. Logo, Esum ficou grávida novamente e todos ficaram muito felizes, principalmente ela, porque sentia que as coisas finalmente estavam se estabilizando. Amigas da mãe dela dizem que o marido enfrenta dificuldades, pois trabalha com o capitão, que seria seu marido. E por isso sempre o tratava mal, porque sentia que ele tinha roubado a Esum dele. Numa noite, ela viu todos os sinais que mostravam o quanto sua filha se esforçava para manter a família segura. É por isso que ela foi falar com a esposa do capitão para pedir que não tratasse mais o Wansik tão mal. Mas ela conta que as coisas são piores do que ela imaginava. Porque o capitão fazia de tudo para maltratar o marido dela. Além disso, pagava menos para ele do que para os outros e o fazia trabalhar mais. Ao ouvir isso, Esum sai correndo para o porto apenas para ver o capitão maltratando seu marido. Ela corre atrás dele para avisar que ele não pode mais fazer isso, porque a partir de agora, Wansik não trabalha mais para ele. Os dois vão para casa muito desanimados, mas ao mesmo tempo sentem um grande alívio, embora depois as coisas fiquem ainda mais complicadas. Porque a família do capitão era dona de todos os barcos da ilha e não iam dar trabalho para ele como pescador. Com o passar dos dias, Wansik procurou trabalho por toda a ilha, mas ninguém queria contratá-lo. Isso fez com que ele ficasse muito deprimido, porque não era capaz de prover comida para sua família. E a cada dia que passava, as coisas ficavam piores, cada vez tinham menos comida. É por isso que Esum teve que mudar, aprendeu da pior maneira que às vezes precisa engolir seu orgulho. É por isso que ele foi até sua avó, mas ela disse que não podia ajudá-lo, embora isso fosse mentira. Porque de madrugada ela vai vê-la e lhe entrega as economias de toda a sua vida. Esum não queria aceitar, mas sua avó lhe diz que ela deve aceitar, porque fez uma promessa à sua mãe que ajudaria quando mais precisasse. Porque conhecia muito bem sua filha, sabia que ela nunca pediria ajuda, a menos que não tivesse outra opção. Com o dinheiro que ela deu, comprou um barco e todos os seus amigos e familiares fazem uma grande festa. A mãe e a avó de Wansik estavam muito felizes e pela primeira vez abençoam seu casamento. A avó gostava mais de Esum do que de sua nora, porque ela havia dado um grande dote ao seu neto. Todos estavam felizes porque o jovem casal logo iria se casar. Mas, no meio da celebração, a bolsa estoura e rapidamente a levam para o hospital. Algum tempo depois, o casal estava mais feliz do que nunca. A mãe de Wansik já não podia odiar Esum, mesmo que quisesse, porque ela só trouxe bênçãos para o seu filho. À noite, Wansik se despede do senhor que lhe alugava um quarto, porque agora ele teria sua própria casa. Depois de muitos anos e tantas dificuldades, finalmente eles têm sua própria casa. E não é qualquer casa, é a casa onde morava a mãe de Sun e onde estavam todas as suas lembranças de infância. Na noite em que se mudaram, a mãe de Esum foi visitá-la em seus sonhos e disse que está muito feliz. Embora isso não seja suficiente, porque o vizinho tem um caminhão, ao acordar ela liga para o vizinho porque precisava do caminhão dele para ir ao hospital, já que novamente ia dar à luz. Seu terceiro filho era um menino e a avó ficou muito feliz. Dizia que ele era abençoado e que traria boa sorte. A mãe de Wansik já não podia dizer nada contra sua nora, mas também não gostava dela. Algum tempo depois, o capitão estava se candidatando para ser o chefe da vila e uma das senhoras sugeriu que Esum fosse a vice-chefe, mas o capitão zombou delas e disse que esse não era um cargo para uma mulher. Então Esum fica irritada e diz que se ele não aceitar, ela mesma vai se candidatar para ser a chefe da vila. No final, o capitão fica com medo de perder e aceita que ela seja a vice-chefe. Um dia, enquanto fechavam uma boate clandestina, o capitão pergunta para Esum se ela se arrepende de não ter se casado com ele. Ela apenas o olha e tapa o nariz. Quando entra no banheiro, encontra a esposa do capitão junto com sua filhinha, mas em vez de entregá-la, ajuda-a a escapar.
Ela sabia que o capitão a espancaria se a descobrisse naquele lugar. Quando está a salvo, confessa para Ezum que se arrepende de ter se casado. Ela teria preferido se casar com um homem como Wan-sik, porque ele é muito carinhoso e nunca a trata mal. Ao sair, ela pede à filha que nunca se conforme e que se case com um homem como o marido de Ezum. À noite, eles estavam pintando o barco e Wan-sik pediu à esposa que o ajudasse, mas ela não queria fazer isso. Porque, segundo suas tradições, uma mulher não pode subir em um barco. Se o fizer, o deus do mar ficaria irritado. Mas a filha queria subir e Ezum não conseguiu dizer não. Então ela decidiu romper com suas superstições. Quando eles partem, ela começa a desafiar o deus do mar, dizendo que não acredita mais nessas coisas, só acredita no amor que sente pela família. Naquele momento, ambos se sentiam plenamente felizes, mas nada dura para sempre. Algum tempo depois, um tufão se aproxima da ilha e quando todos deveriam se proteger, Myung havia sofrido um acidente. Ao saber disso, Essun vai procurá-la, não sem antes pedir para a vizinha cuidar de seus filhos. Mas ela estava dormindo e não ouviu. Quando encontra sua filha, ela estava completamente a salvo, só tinha caído da bicicleta. Mas ao voltar para casa, não encontrou nenhum dos dois filhos. Ainda bem que uma das senhoras encontrou o filho mais velho, mas o menor não estava em lugar nenhum. Desesperada, ela sai para procurá-lo. Quando seu marido fica sabendo, larga o que estava fazendo e pede ajuda para todo o povoado. Todos começam a se mobilizar. Depois de um tempo, finalmente conseguem encontrá-la. O pobre menino estava sem vida. Seus pais e todo o povoado estavam arrasados. Mas Wan-sik, que era mais forte que o aço, pela primeira vez foi quem mais chorou. Depois de enterrá-lo, ambos estavam mortos por dentro. Não comiam, não falavam, não faziam nada além de chorar. Depois de 3 dias, a mãe de Ezum a visitou em seus sonhos. E diz a ela que é nesses momentos difíceis que ela mais precisa lutar. Porque se ficar parada, será arrastada pelo mar. Ela deve lutar com todas as suas forças para seguir em frente. Então, ela se levanta e vai até seu filho. Ele também estava muito triste, porque achava que sua mãe estava brava com ele. Ele se culpava por ter deixado o irmãozinho sozinho, mas Ezum o consola e diz que não é culpa dele. Por sua vez, Wan-sik também se levanta, porque viu que a mochila da filha estava rasgada. Quando pergunta por que ela não pediu outra, a menina começa a chorar e diz que tudo é culpa dela. Se ela não tivesse saído para andar de bicicleta, o irmão mais novo ainda estaria vivo. O pai a abraça e diz para ela não se culpar mais. No dia seguinte, os dois se levantam, porque ainda tinham 2 filhos para criar. Wan-sik saiu cedo para trabalhar e Essun saiu para vender. À tarde, enquanto voltavam para casa, Ezum dizia que odeia o deus do mar. Mas seu marido pede para ela se esforçar para superar esse momento difícil. Caso contrário, seus filhos não poderão ser felizes, mas ela não conseguia parar de se culpar, porque tinha dito ao filho que, se ele esperasse pelo pai na beira do mar, ele viria, aconteça o que acontecer. Por causa disso, Wan-sik também se culpa, por não ter conseguido salvar seu filho. Ainda bem que, graças ao povo da vila, conseguiram seguir em frente, já que muitos deles os ajudaram e não deixavam que desanimassem. Assim, os anos se passaram até que Myung estava em seu último ano de escola. E logo, ela iria para a universidade. Ela era igualzinha à mãe quando tinha a mesma idade. Além disso, era muito dedicada na escola e já tinha sido aceita na universidade. No dia da formatura, um rapaz simpático se aproxima da família e se oferece para tirar uma foto deles. Ele é Beom e estava perdidamente apaixonado por Myung. O pai dela ficou furioso porque o rapaz foi óbvio demais. À noite, vemos que eles eram namorados e o relacionamento deles era muito parecido com o de Essun e Wan-sik quando eram jovens. Algum tempo depois, Myung tinha ido embora. E logo seriam as eleições. As tias dizem para Ezum se candidatar para ser a próxima chefe da vila. Ela diz que não, mas Wan-sik já estava fazendo campanha para sua esposa. Por sua vez, o capitão também fazia campanha, mas como ele tinha mais dinheiro, comprava mais coisas. E além disso, falava muito mal de Essun e sua família. Dizia que ela era uma mulher indecente, porque fugiu com Wan-sik antes de completar 18 anos. Além disso, o segundo filho dela era um delinquente juvenil, porque fazia apostas ilegais e muitos negócios suspeitos na escola. Seus professores estavam cansados dele. Ezum sentia muita vergonha por isso. Ela não entendia porque sua filha mais velha era excelente e ele tão problemático.
Por sua vez, Myung também não vivia um bom momento, pois suas amigas da universidade a invejavam. E para deixá-las com raiva, ela sempre saía com um homem muito bonito em um carro muito bonito. Suas colegas chegaram a pensar que talvez ela fosse uma acompanhante. Mas a realidade é que ela era professora particular de uma menina rica, e por isso o motorista bonito sempre ia buscá-la. Mas logo as coisas ficariam ainda piores. Porque a mãe da sua aluna pede para ela fazer a prova no lugar da filha. Ela a escolheu só porque se parece com a filha, não porque seja uma boa tutora. Em troca, ela lhe dará um apartamento perto da universidade. Mas fazer isso era ilegal. E se fosse pega, nunca poderia terminar seus estudos. Por isso, ela prefere não arriscar. Porque ela não queria decepcionar a mãe, já que estudar na universidade não era só o sonho dela, mas também o da mãe. É por isso que a senhora, furiosa, decide denunciá-la e a acusa de ter roubado seu anel. A polícia a prende, mas ela age igual a mãe quando foi presa. Os policiais pedem para ela ligar para os pais, mas ela se recusa a fazer isso. Porque se eles soubessem, seriam capazes de pagar pelo anel. E isso era muito caro. Além disso, ela não tinha roubado nada. Para sua sorte, a faxineira pega o anel e finge que o encontrou. Ela diz para a senhora que já pode ir retirar a denúncia. Mas ela, furiosa, diz para não se meter nos assuntos dela. Então ameaça jogar o anel fora se ela não retirar a denúncia. E acontece que a faxineira era aí a mulher que Esun e Won-sik salvaram naquele hotel. Ela ajudou porque era igualzinha à mãe dela e queria retribuir o favor. Ao mesmo tempo, o capitão estava fazendo campanha na cidade. Mas ele só ficava falando mal de Esun. As senhoras queriam que ela fizesse o mesmo, porque o capitão tinha muitas coisas para esconder. Mas ela não queria fazer isso, queria ganhar de forma limpa. Mas antes de voltar para casa, elas descobrem o capitão acariciando as pernas de outra mulher. As senhoras zombam dele, porque essa mulher tem marido, e ele vai bater nele quando descobrir. Então, para que ele não diga nada, pedem que ele renuncie a ser o próximo chefe da aldeia. Dias depois, Esun se torna a primeira mulher chefe da aldeia. Todo mundo ficou feliz, e fazem uma grande festa. Além disso, Esun se sentia realizada, porque finalmente cumpriu a promessa que fez à sua mãe. Won-sik, por sua vez, também estava feliz, porque agora era o primeiro cavalheiro. Quem não estava contente era a esposa do capitão. Apesar de tudo de ruim que ele era e de como a tratava mal, ela ficou com ele todos esses anos. No dia seguinte, Esun agradece às amigas de sua mãe por apoiá-la durante todos esses anos. Além disso, pede para sua mãe voltar a visitá-la para parabenizá-la. Ao mesmo tempo, Won-sik tinha ido visitar sua filha, mas antes de encontrá-la, ele encontrou seu ex-namorado. Ele o chama de sogro e Won-sik fica furioso. Ele diz para não chamá-lo assim de novo e para ficar longe de sua filha, mas ele responde que ela já terminou com ele 8 vezes. Mas mesmo assim ele continua voltando para ela. Won-sik se identifica, porque esse rapaz é igual a ele quando tinha a mesma idade. Por isso, ele o odeia ainda mais, porque sabe que sua filha poderia se apaixonar por ele. À noite, Myung ainda não tinha chegado ao ponto dela, porque havia uma manifestação naquele dia. Mas seu pai a estava esperando todo esse tempo. Ele não foi embora até conseguir ver sua filha. Isso fez com que Myung se sentisse mal por ele. Mas como não conseguiu se expressar, ela fica irritada com seu pai. Depois, eles vão comer, e ela diz que está cansada de ser pobre, quer estudar no exterior e fazer muitas coisas que exigem muito dinheiro. Won-sik diz para ela fazer tudo o que quiser, porque seu pai vai apoiá-la, custe o que custar. Myung sentia muita culpa. Seus pais se sacrificavam para pagar sua universidade, por isso ela evitava fazê-los gastar mais do que o necessário. Quando chega a hora de ir embora, Myung se despede dele pela primeira vez, depois de muitos anos. Won-sik se sente muito feliz, porque sua filha se despede dele, como quando era criança. Dias depois, Esun teve que ir à escola pedir desculpas aos professores pelas travessuras que seu filho fez. Sem perceber, seu filho estava se tornando um aproveitador, igual ao seu primo. Enquanto isso, Myung volta com Beon. Mas como ele tinha que voltar para o exército, pede para ela se casar com ele. Ela diz que não saberá até que o dia chegue, então antes de partir, ele promete que a verá com seu vestido de noiva. Voltando para a ilha, Esun lembra dos seus tempos de ensino médio, quando escreveu um poema em um concurso de literatura. 20 anos depois, ela estava no mesmo festival. Mas desta vez,
vendendo peixe. Nesse momento, chega uma de suas ex-colegas. Ao conversar com ela, E-sun fica com pena, mas não por ela, e sim pelo filho de 3 anos dela, porque para ela seu filho falecido nunca cresceu e sempre teria 3 anos. Por outro lado, para Won-sik, o filho dele cresceu sim. E toda vez que via meninos da idade dele, sempre dava presentes para eles. Algum tempo depois, as senhoras decidiram abrir uma loja juntas, porque estavam cansadas de vender na rua. Queriam se aposentar em sua própria loja. E mesmo que E-sun não tivesse dinheiro, decidiram incluí-la. Um dia, sua filha liga para ela, e ela confessa que quer estudar no exterior. E sua professora estava disposta a ajudá-la, mas sua mãe preferia vender tudo para enviá-la ela mesma. Mas Myung diz para ela não fazer isso, e que é melhor usar esse dinheiro para se aposentar. No final ela fica chateada com a mãe, e mesmo sem dinheiro, ajuda uma senhora que vendia na rua. Tanto E-sun quanto sua filha eram muito parecidas, embora quase sempre estivessem brigando. Por isso, sem avisar Myung, vendem a casa e se mudam para um pequeno apartamento. Mas, na última noite, a mãe de E-sun a visita mais uma vez. Ela diz para não se preocupar com o filho, que ela vai recebê-lo se algum dia ele voltar para casa. Quando Myung vai para o exterior, ela chora desconsoladamente, porque seus pais abriram mão de tudo o que tinham só para realizar o sonho dele. Mas E-sun não estava triste, pelo contrário, ela estava muito feliz. Porque não eram apenas os sonhos da filha, mas também os dele e os da mãe dela. Por outro lado, as senhoras apresentaram o poema que E-sun escreveu. E o mais surpreendente é que ela foi a vencedora, mas como ela não era aluna, ninguém sabia quem ela era. Dias depois, eles precisam reformar o apartamento porque estava bem velho. Ao ver sua esposa desanimada, Won-sik diz que ela deveria ter se casado com um homem rico para não sofrer tanto com ele. Mas ela responde que não precisa disso, porque todo mundo tem inveja dela. Nos dias seguintes, Myung se sentia muito triste porque seus pais faziam de tudo para lhe dar um futuro melhor. É por isso que ela estudou e se esforçou ainda mais, porque não queria mais depender tanto deles. Como logo iria se formar, queria começar a ajudá-los, ou pelo menos evitar que gastem tanto. Então ela se mudou para uma casa mais longe da universidade, só porque era o lugar mais barato que encontrou. Mas o dono não era muito simpático. Ele ameaça expulsá-la se apegar com o namorado. Isso porque a filha mais velha dele fazia isso, sempre levava os namorados para casa. E um dia, enquanto Myung limpava, o senhor chegou e a filha dele estava com o namorado. A garota, assustada, pede para ela esconder o namorado em seu quarto. No final ela aceita, mas o senhor já sabia de tudo e encontra o rapaz no armário. Por sua vez, Won-sik. Ele também encontra uma garota no armário do filho. Ele fica furioso quando o filho diz que é sua namorada, mas logo se acalma ao ver como ele a defende do mesmo jeito que ele defendia Sun quando tinha a mesma idade. Além disso, ela era filha do capitão. Seu nome era Hyun-seok. Ambos praticamente nasceram juntos e se conheciam a vida toda. Mas quem realmente estava feliz com esse relacionamento era a mãe de Won-sik. Agora Sun entende esse sentimento e finalmente compreende o que ela sentiu, quando uma garota roubou seu único filho homem. Assim o tempo passou, e agora Myung precisava conseguir um emprego, mesmo tendo estudado no exterior. As ofertas de trabalho não caíam do céu para ele. Por isso, acabou trabalhando em um cinema, mas isso era bom, porque quando havia uma sala vazia, ele aproveitava para se encontrar com seu namorado, que já havia terminado o serviço militar. Agora eles queriam formalizar o relacionamento. Quando Myung a leva até em casa, ele diz para ela ir morar com ele, porque o lugar onde ela mora parecia perigoso e Myung não queria que sua namorada continuasse lá. Ela se chateia e pede que ele vá embora, porque ela não gostava que olhassem para ela com pena. Na noite seguinte, o dono do cinema pede para Myung levar alguns bolinhos para Chan, mas quando ele ia entregar, Chan estava brigando com sua namorada. Ela pedia que ele buscasse outro emprego e que ele desistisse de uma vez da arte, porque ela não aguentava mais estar com um pobre como ele. Chan pede para ela se casar com outro homem que tenha dinheiro, mas ela continuava apegada a ele, mesmo já tendo tido 6 encontros às cegas. Ela, indignada, pergunta se ele já tem outra, e nesse momento ela descobre Myung. Ela diz que não é o que parece, mas a garota não acredita e diz para eles serem felizes juntos, porque ambos são do mesmo nível. Enquanto isso, em Jeju, vemos que o capitão estava irritado porque sua filha estava saindo com o filho de Sung.
Por isso, ele queria castigá-la, mas ninguém em sua casa lhe dava atenção. Até mesmo seus próprios filhos preferiam mais a madrasta do que a ele. Por causa de tudo isso, Jang Mi-young queria terminar com sua namorada, mas ela diz que ele não pode deixá-la. Se ele fizer isso, ela vai agredir qualquer mulher que se aproxime e nunca vai deixá-lo em paz. Mesmo assim, ele quer terminar, pois o irmão de Hyun-suk já o agrediu e ameaçou bater nele. Todos os dias ele continuava com ela. Voltando para Mi-young, ela já tinha oficializado o relacionamento com seu namorado. Mas a mãe do rapaz não gostava dela. Pelo contrário, a odiava e sempre que a via, a tratava mal. Ela sentia que Mi-young não era boa o suficiente para seu filho e não queria que ele namorasse com ela. Então, avisou que não queria vê-la de novo. Mi-young ficou chateada e não queria mais ser humilhada. Por isso, avisou seu namorado que ele deve escolher entre ser um bom namorado ou ser um bom filho, porque não pode ser os dois. No dia seguinte, no trabalho, Mi-young percebe que uma mulher está incomodando os clientes. Todos achavam que ela era uma pedinte, mas ela só pedia aos clientes para admirarem o quadro do filme. Porque senão seria um desperdício de talento e esforço. E sempre que havia uma estreia, ela ia ao cinema para pedir a todos na fila que dedicassem um momento de apreciar a arte do filho dela. Quando Mi-young contou ao dono do cinema, ele ficou comovido e deu ingressos de presente. Além disso, disse que sem o talento do filho dela, o cinema estaria arruinado. Chang agradece a Mi-young por ter contado ao dono, já que ele nunca teria conseguido fazer isso. Graças a isso, a mãe dele pôde ir ao cinema pela primeira vez. Ao sair do trabalho, os três vão juntos, porque a senhora estava muito agradecida. Depois, eles vão comer macarrão, como forma de agradecer pelo que ele fez pela mãe dela. Enquanto isso, em Jeju, Isso estava chateada, porque o filho dela se metia em mais e mais problemas. Mas as amigas dela dizem que em vez de castigá-lo, é melhor conversar com ele e perguntar de uma vez por todas por que ele faz o que faz. À noite, Sun vai visitar sua avó. Em breve seria o aniversário de morte de seu pai. E enquanto conversava com sua tia, ele se lembra que por essa época, a mãe dela a salvou de ser levada por um sequestrador de crianças. Essas pessoas levavam as crianças para serem mendigos. Ainda bem que um dia ela a encontrou de novo e deu uma boa surra nele. Além disso, todo o mercado se uniu para expulsá-los da cidade. Dias depois, Sun teve um pesadelo. Então, preocupada, ela liga para sua filha e pergunta como ela está. Mi-young diz que está bem e que ela não acreditasse em superstições, mas, naquele momento, teve outro pesadelo. Sonhou com seu filho pequeno. Ele tinha vindo avisá-la de que sua irmã mais velha estava em perigo. Então, ela não aguentou mais e foi para a cidade procurar sua filha. Quando chegou, ela estava inconsciente. Havia um vazamento na parede e seu quarto estava cheio de monóxido de carbono. E como estava frio, ela tinha deixado as janelas fechadas. Por isso, acabou se intoxicando. Sua mãe, desesperada, começou a gritar por ajuda. Ainda bem que Chang estava no outro quarto com o pai da namorada. Então, rapidamente, ele chama uma ambulância. E assim, mais uma vez, Sun salva sua filha. Mas desta vez, foi com a ajuda de seu filho pequeno. Porque sabia que Sun não aguentaria perder outro filho. Ainda bem que não foi tão grave. E Mion se recuperaria logo. Mas nesse momento, Beon chega e diz para eles se casarem de uma vez, para que possam viver juntos e ela não passe por isso de novo, porque se ela morrer, ele não suportaria. E também morreria com ela. Sua mãe ouve tudo, e a reação dela lembra muito Won-sik quando era jovem, porque ele dizia a mesma coisa que Beon disse, para se casar. Ele dizia para ela se casar com ele, e não com a família dela. Mesmo assim, Mion sabe que seu namorado nunca vai conseguir se afastar da mãe, porque ele é filho único. Mas ao ouvir tudo isso, Sun fica incomodada, porque acha que sua consogra tratou mal sua filha. Mas antes que ela possa dizer algo, Chang entra. E as enfermeiras dizem que ele é o responsável por Mi-young porque a carregou até a ambulância. As enfermeiras dizem que ele é responsável por Ma-young por tê-la levado à ambulância. Beom se incomoda e pede explicações à namorada, mas Sun o interrompe, dizendo que não é o momento. Enquanto isso, em Jeju, Jang Mi-young e sua namorada tinham voltado, mas as tias dizem que eles parecem Romeu e Julieta. Além disso, contam que seus pais iam se casar. E eles poderiam ter sido irmãos. Isso faz com que Jang Mi-young se sinta estranho. Por isso, ao ver seu pai, ele pensava que ele não sabia de nada. E não queria partir o coração dele. Então ele se alistou no exército para não vê-lo mais.
Ao mesmo tempo, Chang pediu demissão do trabalho e também se alistou no exército. Ele fez isso sem contar para ninguém, só deixou um bilhete. E também fez um quadro de lembrança para Myon, daquela vez que foram comer macarrão. Ela fica muito comovida por isso, mas, mesmo assim, estava triste, porque achava que eram amigos. Mas ele foi embora sem se despedir, e como ela iria se mudar de casa e também deixaria o trabalho, acha que nunca mais o veria de novo. Algum tempo depois, Myon tinha ficado noiva de Beon e logo eles iam se casar. Won-sik era contra, mas Hye-sun apoiava a filha, porque sabia que ela estava muito apaixonada. Mas no jantar de noivado, os pais do noivo chegaram atrasados. Além disso, tratavam Myon muito mal. Assim como a família de Won-sik tratava Hye-sun, ou até pior, porque eles não tinham criado a filha para ser apenas uma dona de casa. Mas ela aguentava e pede aos pais que não façam um escândalo, mas os pais do noivo não colaboravam. Eles queriam ter o controle de tudo. Queriam que Myon fizesse o que lhe pediam, sem reclamar. Até queriam que o casamento fosse onde eles decidissem, mesmo que Myon quisesse se casar na ilha de Jeju. Mas a mãe de Beon passava por cima de todos, e a opinião dela era a única que parecia importar. Como ela tinha dinheiro, achava que podia menosprezar os pais da nora, e eles, como amavam muito a filha, tiveram que ceder, quando terminaram de comer. Won-sik e Hye-sun estavam arrasados porque se sentiam mal que a família do noivo menosprezasse sua filha só por não ter dinheiro. Myung sabia como seus pais se sentiam, e se sentia realmente mal, porque de verdade queria se casar com seu namorado. Depois, chega o dia em que deveriam escolher o vestido. Myon estava furiosa com sua mãe porque ela havia chegado atrasada e não queria fazer a sogra esperar. Mas, quando Hye-sun chegou, ela também queria agradar sua consogra. Por isso não queria escolher um tecido chamativo. Mas sua filha conhecia seus gostos e sabia que ela gostava que suas roupas tivessem flores. Sua sogra diz que não, que usem algo simples e que não seja muito chamativo. Porque não virão apenas os convidados dela, mas também os seus. E ela não quer passar vergonha, e para piorar, é ela quem escolhe a cor do vestido. Mas depois, as duas mães sentaram para conversar. Sun queria resolver as coisas para que a mãe de Beon aceitasse sua filha, mas ela responde que nunca fará isso, porque acha que a filha dela não merece seu tesouro. Por isso, pede que faça de tudo para cancelar o casamento, senão tornará a vida da sua filha um inferno. Sun conhecia muito bem sua filha e sabia o quanto ela podia ser teimosa, mas sentia que, mais uma vez, precisava salvá-la. Então ela pede que tome a decisão certa. Dias depois, Beon queria se mudar para longe da mãe, mas ela, furiosa, mais uma vez atacou Myung. Culpava ela por tudo de ruim. Além disso, acusava a mãe de querer casar ela com seu filho só por conveniência. Diante de tudo isso, Beon não podia fazer nada. Sua mãe simplesmente não o escutava, dizia que ela é sua mãe e que só quer o melhor para ele. No final, Myung finalmente entende. Se ela não colocar um limite na sogra, não só vai se machucar, mas também vai ferir seus pais. E provavelmente eles vão sofrer ainda mais. Então ela cancela o casamento, pede desculpas ao namorado e vai embora. Enquanto se afasta, ela chora desconsoladamente. E justamente naquele dia, o líder norte-coreano havia morrido. Por isso, o taxista pensa que ela é uma espiã norte-coreana. Dias depois, ele volta para procurá-la. Ele não queria desistir sem ao menos tentar. Ele afirma que cortará relações com a mãe, se necessário. Mas ela sabe que, se ele fizer isso, em algum momento da vida dele, ele vai se sentir mal e vai culpá-la por isso. Ela realmente estava apaixonada, mas se amava mais a si mesma. Com o tempo, ele também entendeu isso. Aqui damos um salto no tempo e vemos que, muitos anos depois, a mãe de Byung conseguiu o que queria. Mas isso não a deixou feliz, porque o filho dela começou a beber muito. E um dia, ela se lembrou das palavras de Sun. Ele disse que se ela conseguisse separá-los, quem mais iria sofrer seria o próprio filho dela. E no final, ele estava certo. Porque ele se casou com uma mulher que a mãe dele aprovou. Mas, no dia do casamento, a senhora era a única que sorria. O filho dela nunca conseguiu perdoá-la, por tê-lo afastado do amor da vida dele. Voltando à história, já tinha passado mais de um ano desde que Byung terminou com o namorado, mas ela ainda se sentia muito mal. Por isso, ficou deprimida e voltou para a casa dos pais. Mas eles não sabiam nada disso, e também não se importavam. Estavam muito felizes por ter a filha de volta.
Ambos a mimaram e a trataram como uma rainha. Ela não reclamou nem nada, porque sabia que faziam isso com carinho. Além disso, ela não os visitava muito. De madrugada, Won-sik acorda a filha para verem o nascer do sol juntos no mar. Mesmo sem vontade, ela foi. No final, ela não consegue dizer não ao pai. Ao chegar, agradece por se preocupar tanto com ela e por ter sido um pai tão bom, mas pede para ele não se esforçar tanto e que cuide mais de si mesmo. Won-sik diz que nunca vai conseguir parar de se preocupar com seus filhos. Ao voltar para a terra, o capitão estava lá, e ao ver o quanto eles eram felizes, começa a gritar com eles, porque no fundo sentia muita inveja, porque o relacionamento com seus filhos era muito ruim. Nem mesmo seus próprios filhos gostavam dele. Preferiam mais a madrasta do que a ele. À noite, Sam queria que sua filha participasse de encontros às cegas, para que ela possa superar de uma vez por todas o ex-namorado. Mas ela não queria fazer isso, porque toda a cidade poderia dizer que ela é uma qualquer. Mas a realidade é que quase ninguém sabia que ela ia se casar, porque sua mãe não distribuiu os convites. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde sua filha iria reagir, porque a criou de uma forma diferente, para que ela faça o que quiser e não se submeta a ninguém. Quando volta para Busan, Myung já não estava mais triste. Ela havia decidido seguir com sua vida. Por sua vez, seus pais se sentiam tristes porque sua filha havia partido. Mas a vida é assim. Os filhos precisam deixar o ninho e voar por conta própria. No dia seguinte, a irmã mais nova de Won-sik vai visitar Sam. Mas era apenas para pedir dinheiro, porque a vida dela não saiu como esperava. Ela tinha muitas dívidas e toda vez que visitava Sam era para tirar dinheiro dele. Ainda assim, ela era sua cunhada, que sempre tentava apoiá-la. Por sua vez, Won-sik tinha ido visitar sua mãe. Ela cuidava do neto, mas como já era idosa, era muito difícil para ela. Ainda assim, não tinha outra opção. A vovó de Sam já estava bem idosa e justamente naquele dia estava comemorando seu aniversário. Todos achavam que ela já estava senil, mas ao ver Sam, ela começa a falar pela primeira vez em muito tempo. Sua mente fica mais clara ao ouvir a voz da neta. Por isso, Sam pede que ela vá morar em sua casa, mas a vovó diz que não quer, porque ela quer morrer em sua própria casa. Além disso, começa a se lembrar dos belos momentos com a neta e sua mente volta a ficar lúcida pela última vez antes de deixar este mundo. Ela também se despede do filho e diz que naquela noite vai dormir muito bem no colchão que a neta comprou para ela. Quando vai dormir, a mãe de Sam vai buscá-la e a vovó diz que espera ter pago sua dívida. No túmulo, Sam começa a perceber como a vida é passageira. A cada estação que passa, eles perdem um ente querido. Ela confessa ao marido que seu desejo é que os dois partam juntos. Algum tempo depois, o filho dela terminou o serviço militar. Mas ele não voltou para casa sozinho, trouxe sua namorada com ele. Além disso, ela logo seria mãe do filho dele, ou seja, eles seriam avós. Mas essa notícia não agradou nem um pouco. Por sua vez, Chang também havia terminado o serviço militar. E quando desceu do ônibus, viu Myung. Ele não tinha conseguido confessar o que sentia, então correu atrás do ônibus. Não queria perder essa oportunidade. Mas, para o azar dele, não conseguiu alcançá-la. Algum tempo depois, nasceu o filho de Myung, e os únicos que comemoraram foram a família do pai, porque a família de Hyun-suk não queriam saber nada dela, praticamente a tinham abandonado, mas os pais de Yeon-myung Tampoco estaban muy contentos que digamos. não estavam muito contentes porque o filho ainda era muito jovem, não tinha emprego nem como sustentar a família. Por isso, estavam muito preocupados. Mas ele diz que já tem uma grande ideia. O pai dele diz para não fazer isso, e muito menos com o suposto amigo dele. Mas o filho diz para ele não se meter, porque ele não é como o pai. Ele vai ter sucesso na vida. Não vai fazer com que seus filhos passem necessidades como ele passou. A mãe deles os repreende por dizer coisas tão feias para o pai. Depois chega a mãe de Hyun-suk. Ela estava muito triste porque a família dela tinha virado as costas para a filha. Além disso, queria que ela se casasse antes de ser mãe. Não queria que ela acabasse como ela. Esun diz que o filho dela ainda não tem dinheiro e que tenha um pouco de paciência com ele. Mas ela responde que gosta do genro, mesmo que ele não tenha dinheiro, porque ele se parece muito com Won-sik. E todo mundo sabe como ele trata a esposa. Por isso, ela tem certeza de que a filha lhe escolheu um bom homem. Por isso, Eun-myung estava chateado com a irmã.
porque não tinha ido ver o sobrinho, mas ela não foi porque o país estava enfrentando uma forte crise e a irmã precisava conseguir um novo emprego. Porque a empresa dela tinha falido. Devido à crise, havia mais funcionários do que empregos e estava muito difícil para todos. Um dia, enquanto voltava de uma entrevista de emprego, chegou ao velho cinema onde trabalhava. Como não tinha mais nada para fazer, foi assistir a um filme. Bem na mesma fileira estava Chan. Pelo visto, o destino queria reuni-los novamente, mas quando percebeu, Myung já tinha ido embora. Mas desta vez, Chan não ia desistir, então ele começa a persegui-la. Mas o ônibus, de novo, não parava. Mais uma vez parecia que ia perdê-la, mas Chan não deixaria sua vida nas mãos do destino. Então ele correu até alcançar o ônibus. Depois, esperou pacientemente até que ela chegasse ao seu ponto. Quando se encontram, ele diz que vem seguindo ela desde o cinema. Ela fica corada e diz que ele já não parece mais um Picasso. Agora, ele até parece limpo. Ele diz que ainda se dedica à arte, mas agora ele ensina. Além disso, não era coincidência eles se reencontrarem. Ele ia ao cinema todos os dias porque tinha esperança de que algum dia ela voltaria. Depois de beber alguns drinks, ela acidentalmente derruba seu copo e ele gentilmente limpa tudo. Ela diz a ele que ele age como um pai, e ele responde que só quer cuidar dela. É assim que começa a história de amor deles. Os dois se davam muito bem, porque eles tinham a mesma linguagem do amor. É por isso que chegou a hora de dar o próximo passo. Ela o levou para conhecer seu pai. Mas Chang não era um homem do mar, e ele ficava muito enjoado no barco. Wang Sik diz a ele que, se agir assim, nunca poderá entregar sua filha para ele. À noite, as coisas ficaram ainda mais desconfortáveis. Wang Sik era muito rígido com seu genro, e ele estava muito nervoso porque queria causar uma boa impressão. Mas, no fundo, Wang Sik já o havia aceitado, porque ele havia dito que só queria proteger sua filha. Mesmo que ele estivesse passando mal, pensava primeiro nela. Por sua vez, Sun. Ela sabia que ele era igual ao seu marido, então não estava preocupada. Além disso, a família de Chang já havia aceitado Gumion, e isso lhe dava muita paz, porque assim ninguém trataria mal sua filha. A mãe de Chang era muito gentil e a amava como uma filha. Algum tempo depois, o casal de namorados ia se casar. Gumion pede para sua mãe não chorar, mas quem realmente estava chorando era seu irmão mais novo. Ao chegar na igreja também estava lá seu ex-namorado. Ele tinha ido cumprir sua promessa, queria vê-la com seu vestido de noiva, mas não teve coragem de falar com ela. Antes de entrar no altar, Gumion lembra do seu primeiro amor e se sente um pouco estranha, porque sempre achou que se casaria com ele, mas estava agradecida de que o destino tenha colocado seu príncipe encantado em seu caminho. Antes de caminhar até o altar, ela pede ao pai que não chore, pois se ele chorar, ela também chorará. Mas ele diz que se em algum momento, se ela se arrepender, sempre pode voltar para casa. Ao ouvir isso, é a filha quem começa a chorar, porque lembra de todos os momentos em que o pai lhe disse que sempre estaria com ela quando precisasse. Ao entregá-la ao seu esposo, vê sua filha deixar de ser uma menina para se tornar uma mulher de verdade. Isso faz com que as lágrimas escorram dos seus olhos, e sua filha começa a chorar ainda mais. Ao final do casamento, a felicidade da família se desfaz, porque seu filho é acusado de roubo, e sua grande ideia de negócio foi abrir uma casa de penhores, mas seu amigo roubou todos os objetos de valor e fugiu para sempre. E o único que restou foi Mion, então ele teve que assumir toda a culpa. Seus pais dizem a ele várias vezes: "Eu te avisei." Ele responde que eles não precisam mais brigar com ele e que o deixem cumprir sua pena, mas eles eram seus pais e nunca poderiam abandonar seu filho, embora Sun se culpasse, porque sentia que causou traumas e complexos de inferioridade nele. Por isso, seu filho achava que precisava ganhar muito dinheiro, pois não podia competir com o irmão na escola. Então, pelo menos, queria ter sucesso, queria que sua mãe sentisse orgulho dele, como sentia. Depois, podia pagar a fiança do namorado, mas ele se recusava a fazer isso. Ele diz para ela ir embora de uma vez e que não vai dar nem um centavo, e ela responde que é por isso que ninguém gosta dele, a dívida do filho dela. Assim, ela consegue uma televisão, e com o tempo, ela o escolheria de novo. Ao voltar para casa, seu filho e a família dele moravam com eles. Sun era muito dura com o filho, e isso incomodava muito a mãe. E ela diz que foi muito fácil, que dê a volta e que traga o genro de volta.
Quando desce do barco, o pai diz que ser pescador é muito perigoso. Ele responde que quer ser igual a ele, que tem uma dívida e queria comprar outro barco para ele. Quando a mãe chega, ela pede perdão ao filho, porque sentia que tudo era culpa dela. Ela promete cozinhar as chulas para ele. Cuide bem do seu pai. Sempre diziam que Wan-sik não merece ter um filho como ele. Assim os anos passaram, até que surgiram oportunidades. Por exemplo, a esposa do capitão. Ele passou no exame para ter uma oportunidade e que ela se torne poetisa. Dê um futuro melhor para ele e para sua família. Dias depois, sua filha vai visitá-los, mas percebe que ela está muito estranha e pensa que seu marido perdeu o emprego e que está passando por um momento difícil. Depois de insistir, Gumirro diz que pediu demissão do trabalho e que está passando por dificuldades. Depois, seu irmão chega e tinha machucado os dedos trabalhando. Isso faz com que sua mãe fique ainda mais preocupada, porque sua filha estava envelhecendo e ainda não tinha filhos. Mas Gumirro diz que ela terá filhos. Ela sentia orgulho de Wan-sik. Depois, ele tenta pedir desculpas a ela por tê-la tratado tão mal no começo. Ela diz que agora entende um pouco, mas que não foi tão ruim assim, porque nunca a julgou ou a repreendeu por se separar dele, justamente quando o capitão queria mudar e ter um casamento melhor. Ele pede para andar de bicicleta e fazer mais coisas juntos como casal, mas ela diz que já é tarde demais. O pouco carinho que sentia por ele acabou quando ele se recusou a ajudar a filha. O capitão tenta segurá-la, mas no fundo sabia o quanto sua esposa havia sofrido. Então no final ele assina o divórcio, porque se não desse certo, perderia o pouco que ainda lhes resta. Mesmo assim, ele estava disposto a fazer dar certo, porque se cansou de ser um perdedor. Queria ter dinheiro para ajudar seus filhos e mimar seus netos. Mas novamente, ele pagava a dívida ao banco e perderia a casa. O Mion estava irritado e gritou com seu pai por ter apostado tudo. Mas, no final, quem acaba salvando a todos é sua filha mais velha. Ela conseguiu o dinheiro e agora eles poderiam ficar tranquilos. Sua mãe estava irritada, porque esse dinheiro ela tinha pedido emprestado. Mesmo assim, sua filha lhe diz que ela é o pilar daquela família e que fez isso porque sente culpa. Por tê-los feito gastar tanto, ela não queria carregar tanta responsabilidade. E culpa sua mãe por colocar todo esse peso sobre ela. Mas então seu pai aparece e grita com ela pela primeira vez. Ela começa a chorar e quando vai embora, sua mãe não entende porque ela está de tão mau humor. Mas quando vai até a cozinha, finalmente entende. Sua filha ela estava grávida. Isso faz com que seus pais se sintam muito mal por terem brigado com ela. Algum tempo depois, sua filha mais velha ia dar à luz, mas os médicos dizem ao seu marido que as coisas estão muito complicadas. Ele pede que priorizem a vida de sua esposa antes da do filho, mas o parto dela continuava cada vez pior. Depois, ele liga para seus sogros e ele explica o que está acontecendo. Eles se apressam para ir ao hospital. Mas Gumion teve um parto realmente difícil. Ainda bem que seu bebê nasceu bem. Mas seu marido estava tão assustado que disse que não queria mais ter filhos. Gumion, por outro lado, agora entendia sua mãe e percebe o quanto foi difícil para ela, porque a teve quando tinha apenas 18 anos. Então, ela promete a si mesma tratá-la melhor. Além disso, o pai dela tinha um novo sonho. Queria ser o avô rico para poder mimar a neta. Por isso comprou roupas caras para ela. Algum tempo depois, eles precisaram tomar uma decisão. Continuar com o restaurante ou vendê-lo. Wan-sik estava decidido a fazer dar certo. Então eles colocaram a mão na massa. Junto com seu filho, saíram para distribuir panfletos. E eles decidiram fazer entregas de comida em domicílio. Os primeiros meses foram muito difíceis. Mas quando começou a Copa do Mundo, o negócio deles virou sensação. Todo mundo pedia a comida deles. Além disso, o chefe de Round 6 tinha ido à loja deles. Isso fez com que o lugar ficasse muito popular entre os jovens. E as coisas só melhoravam, porque também pegaram o ladrão que fugiu com os pertences da Gumion. Eles eram tão caros que ele não conseguiu vendê-los. No final, ele acabou anunciando na internet. Foi assim que conseguiram encontrá-lo. Mas em parte foi porque o capitão, no final das contas, tinha coração. E ele pagou o inspetor da polícia para que ele o pegasse, custasse o que custasse. Um tempo depois, uma atriz muito famosa foi comer no restaurante e fez uma propaganda totalmente de graça. Acontece que Wan-sik tinha salvado a vida dela.
muitos anos atrás, quando ela passou por um grande escândalo e por isso queria tirar a própria vida. Ele a salvou. E muitos anos depois, ela voltou para agradecê-lo. E essa foi a forma de agradecer. Depois, Unmyeon e sua namorada finalmente se casaram. Após a cerimônia, o capitão diz a Won Won-sik que ele tem sapatos bonitos. Ele os empresta e o capitão gosta muito. Depois, ele confessa que sente inveja dele, porque a família dele o ama muito. Já ele, ninguém o ama. Sempre achou que dar dinheiro era suficiente, mas se esqueceu do mais importante. Ele precisava dar amor. Ao ouvir isso, Won Won-sik o convida para seu restaurante. Não por pena, mas porque queria conselhos de como ganhar mais dinheiro. Com o passar do tempo e com muito trabalho duro, o restaurante se tornou um verdadeiro sucesso. Estava sempre cheio. Chegavam até a ter pessoas esperando por uma mesa. Além disso, o capitão havia mudado. Agora, ele era mais carinhoso e amável, principalmente com sua netinha. Devido ao grande sucesso do restaurante, Esun estava muito feliz. Como por mágica, ele tinha rejuvenescido uns 20 anos. Um tempo depois, a filha dela liga para ela. Pede ajuda desesperadamente, porque já não conseguia lidar com sua filha. Mas Esun, como sempre, fazia mais do que lhe pediam. Depois, ele pergunta como ela conseguiu criar 2 filhos, porque ela não consegue lidar nem com uma só. Sua mãe aconselha ela a fazer o que quiser e viver sua própria vida. Assim, não terá arrependimentos e será uma mãe melhor. Depois, ela conversa com sua filha e ela diz que se comporta mal, para passar mais tempo com sua mãe. Ao ouvir isso, ela pede desculpas por gritar tanto. Depois, ela organiza um exame médico para seus pais, porque sabia que se não os levasse, eles nunca iriam por conta própria. Nesse momento, seu pai recebe uma ligação. E agora que tinha dinheiro e tempo livre, Won Won-sik, pela primeira vez em mais de 20 anos, finalmente tinha um passatempo. Depois dos exames, Won Won-sik fala dormindo e repete várias vezes o nome de seu filho falecido. Depois de tantos anos, ele ainda não se perdoava por não ter conseguido salvar seu filho. Durante todos esses anos, ele sempre visitava seu túmulo no dia do aniversário. Ao voltar para casa, Won Won-sik sabia que sua esposa estava escrevendo poemas, e toda noite ele pedia para ela ler um para ele. Mas, mais uma vez, a tragédia bate à sua porta. Quando tudo parecia estar bem, sua filha liga para eles e dá a terrível notícia de que seu pai tinha câncer. Sua doença já estava muito avançada e as esperanças eram bem baixas. Mesmo assim, ele inicia um tratamento. Mas, com o passar do tempo, Won Won-sik andava cada vez mais devagar. Cada vez ficava mais difícil para ele subir as escadas. Tantos anos de trabalho duro estavam cobrando seu preço. Mesmo assim, ele tira um tempo para ser romântico com sua esposa. Ela promete a ele que vão ver as flores de outono quando ele estiver recuperado. Ele diz que ela é irritante. Mesmo assim, ele promete não deixá-la só. No hospital, como eles já eram mais velhos, não sabiam o que deviam fazer e a equipe sempre acabava brigando com Esun. Isso irrita muito do marido dela e ele grita com todos por tratarem ela mal. Ele diz que eles deveriam ser mais gentis porque viu uma senhora idosa sozinha e pensou que quando ele morrer, ninguém poderá defender a esposa dele. Quando chega o último tratamento, ele pede para a filha ficar para que possam conversar um pouco. Ela aceita e eles não dormiram a noite toda. Won Won-sik contou toda a sua história e sua filha ficou realmente comovida. No final, o pai pede para ela que aconteça o que acontecer, não deixe a mãe sozinha. Ela diz que não vai deixar, porque sentia que estava se despedindo. Mas Won Won-sik sabia que seu tempo estava acabando. Sua filha chora desconsoladamente e pede perdão umas 100 vezes. Ele diz para ela não se preocupar porque teve a melhor filha do mundo. Ao voltar para casa, todos já sabiam das más notícias. O câncer de Won Won-sik não tinha sido curado. Seu filho estava arrasado. Tenta segurar as lágrimas, mas não consegue. Ele pede perdão ao pai por ter sido um filho tão ruim e implora para que ele fique com eles um pouco mais. Ele não quer que o pai vá embora. Quando tudo começa a melhorar, ele quer comprar um Mercedes para o pai e devolver seu barco, sem deixá-lo partir sem receber ao menos parte do que lhe deve. Toda a família dele estava muito mal, mas sua filha queria lhe dar uma alegria. A empresa dela era um sucesso e enquanto ela fazia seu discurso,
Ela expressa sua gratidão e orgulho pelos pais que foram quem a impulsionaram a criar seu empreendimento. Won-sik e Ye-sun estavam realmente contentes, mas isso não era tudo. Eles impulsionaram a criação de um museu em homenagem às mergulhadoras da ilha Jeju. Queriam mostrar ao mundo inteiro o legado das mergulhadoras. Apesar de sua doença, Won-sik viveu o suficiente para ver seu filho lutar com seu neto. Além disso, eles tinham uma última surpresa para ele. Ye-sun havia escrito 100 poemas e uma editora tinha concordado em publicar seu livro. Won-sik estava realmente feliz, porque finalmente podia dizer que havia cumprido sua promessa de fazer com que Ye-sun se tornasse uma poetisa. Ambos desejavam que aquele instante fosse eterno, porque eles estavam completamente felizes. Mas nada dura para sempre. Ao se deitar, Won-sik conversa com sua esposa como se estivesse se despedindo. Ele pede ao céu que lhe dê a felicidade de se encontrarem em sua próxima vida. Além disso, ele pede que quando ele morrer, ela não chore muito e aceite ir morar com um de seus filhos. Ele diz que seu último desejo é vê-la sorrir antes de deixar este mundo. Assim, ele poderá partir contente. Dias depois, Won-sik fica muito mal, mas o céu foi piedoso e permitiu que ele visse seus filhos uma última vez. No final, sua esposa realiza seu desejo e se despede dele com um sorriso. Após o funeral, Won-sik havia deixado tudo preparado. Nem em seus últimos dias ele deixou de trabalhar. Ele tinha uma conta poupança com o dinheiro que sua filha mandava. Ele era simplesmente feliz só pelo fato de lembrarem dele. Por isso, não gastou nem um centavo. Também comprou o Mercedes que seu filho tanto queria. Mas quem mais recebeu presentes foi sua amada esposa. Ele arrumou a casa para que ela não sentisse tanto a sua falta. Assim os anos se passaram e Ye-sun continuou com sua vida. Mas sempre que podia, ela ia visitar seu marido. Além disso, para não esquecer sua maravilhosa história, ela escreveu um livro. E sua filha enviou para uma editora para que fosse publicado. A pessoa que recebeu era a mãe de Ye-sun. Ela havia reencarnado. E ao ler a história de sua filha, ficou muito orgulhosa. Por sua vez, Ye-sun, ela realizou outro de seus sonhos. Tornou-se professora aos 60 anos, ensinava senhoras idosas analfabetas a ler e escrever. Porque sempre se sentiam mal com isso, mas graças à professora Eun, deixaram de sentir vergonha. Ye-sun. Ya no tenían vergüenza. Isso a enchia de felicidade, e de vez em quando ela ia ao mar para contar tudo à sua mãe. Algum tempo depois, seus filhos vão visitá-la. Quando chegam, ela fica muito feliz. Além disso, ela recebe as cópias de seu novo livro. Por isso, agora também se tornou uma autora famosa. Seus filhos dizem a ela que o pai deles deve estar muito feliz. Depois, sua filha pergunta o que ela quer para comemorar a publicação de seu novo livro. Ela diz que só quer que a filha a visite com mais frequência. Gumirro pede para a mãe ir morar com ela, mas sua mãe diz que não pode abandonar as senhoras do asilo. Apesar da idade, elas também estão procurando seu lugar no mundo. E não querem ser tratadas como um estorvo, porque não importa a idade que você tenha, se você vive, aprende sobre a vida, desde que você não desista. Você pode realizar todos os seus sonhos. Nos últimos minutos, Ye-sun se despede do amor da sua vida e espera que algum dia o destino os reúna novamente. No final, vemos que Won-sik, ele esperou por sua amada esposa todos esses anos, até que finalmente puderam se encontrar na outra vida. Assim como quando eram crianças, ele não podia deixá-la sozinha, antes de terminar. Lembrem-se de não serem tão duros com seus pais, porque eles também estão vivendo pela primeira vez. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final, de verdade. Espero que tenham gostado do resumo, e nos vemos na próxima história.